Então, gente, a minha jornada foi uma loucura. Mas não mudaria ela em nada. Na verdade, o que eu acho que foi o segredo, o que foi o mais legal da minha carreira, é eu ter conseguido sempre tocar o acadêmico e o executivo. Então, eu sempre fiquei dividida entre os dois mundos. E eu acho que isso me deu potência para as coisas que eu faço e que eu já fiz também. Então, eu comecei, na verdade, numa área mais acadêmica. Eu era pesquisadora, cheguei a ser uma pesquisadora responsável por um projeto do Fórum Econômico Mundial aqui no Brasil. Toquei ele por mais de 10 anos, publiquei livros com eles, era uma coisa bem bacana. E aí eu comecei a dar viradinha para gestão de projetos, ainda dentro da Fundação Dom Cabral. Eu gerenciava os projetos do Núcleo de Inovação. Foi quando eu comecei a ter contato com o Temer, e o Diocélio vem dessa jornada, o querido parceiro nosso. Eu vou comentar, é porque o Diocélio também é conhecido deles. É um querido parceiro. Depois de um tempo, eu fiz o mestrado, trabalhava ainda na Fundação Dom Cabral e eu tive o primeiro burnout. Então, sim, gente, eu tive 2 burnouts. Estou saindo do segundo agora. Nossa. E com essa virada, que eu realmente precisei me dedicar mais a mim, né, para recobrar minhas forças e minha saúde, eu terminei o mestrado e dei uma afastada da Fundação Dom Cabral, sabe? Eu continuei com alguns projetos, eu dava aula, eu já estava entregando algumas especializações, mas aí eu fui ser gerente de mercado numa empresa que chama Inovar e Pesquisa. Então lá eu estava como executiva, mas eu dava aula em outras faculdades, como o Newton, a própria fundação, enfim. Continuei dando aula e estava como executiva responsável pelo atendimento, desenho de projetos e tudo. Sempre áreas que envolviam conhecimento. Então, a minha academia me dava muito suporte para o meu trabalho executivo. E aí, uma vez, uma pessoa muito grata me chamou para dar uma aula para uma escola de empreendedores que ele queria abrir. Aí eu achei aquela coisa estranha, mas eu fui. E a escola quebrou. Então, sem muitos detalhes. E aí, a turma inteira que estava comigo virou e falou: Marina, continua isso. Aí eu liguei pro meu ex-sócio, querido Rafael Telo, e falei: Telo, você topa? Tá muito esquisito isso aqui. Só que a gente não tinha escola. Aí o que a gente fez? Aula no bar. Fantástico. Por isso que tem o feeling, por isso que tem eu não tinha como alugar uma escola. Eu tinha um bando de aluno querendo continuar as discussões. Eles toparam fazer a aula para me ajudar a modelar o negócio enquanto eu aprendia a fazer o negócio. O Rafael Telo veio. E aí o ID nasceu, foram 5 grandes anos na minha vida, realmente muito focada. Só que chegou um momento que é muito incrível, assim, por isso que é pros fortes, e tem hora que você tem que saber até onde você vai com a sua força. O ID estava indo bem, mas havia questões de sociedade, haviam questões dos investidores. Os investidores puxaram o ID para uma linha que não era muito a que a gente queria. O sócio estava dividido em mais negócios. Então, a gente, por bem, decidiu, vamos parar enquanto a brincadeira tá legal ainda. E saber fechar uma empresa é muito difícil. Sair sem dívida, sem funcionário, com questões, né, trabalhistas, sair com as pessoas todas empregadas, nós conseguimos isso. Foi um presente que o fim do ID me trouxe. E aí eu voltei a ser professora. No ID eu era professora e gestora, né? Eu dava aula para os empreendedores e eu gerenciava a empresa. E aí eu voltei a ser professora. Só que na fundação abriu essa possibilidade, que é um cargo onde eu desenvolvo soluções, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar up to date. Então, é sempre assim, a academia com executivo, academia com executivo. Minha vida foi toda assim. Que legal. Nem sei se sei trabalhar diferente.